Olá, vamos continuar a nossa aprendizagem em linguagem de programação para web utilizando PHP e agora vamos para a parte mais avançada, é quando a gente já conhece os conceitos básicos e vai utilizar alguns comandos que vai agilizar o processo de criação de websites dinâmicos. Então vamos aqui para o Aptana, vamos começar com um novo projeto. Avançado. Observe que eu não estou utilizando vírgula, tudo cedilhas, colocando tudo minúsculo. Ele já está, salvando. O meu workspace é direto no próprio ambiente de teste. Vou criar aqui uma nova página PHP. E vou colocar o arquivo com index.php. Vamos ver se está tudo ok. Salvar. Vamos colocar aqui avançado. Ok. Podemos agora prosseguir com as demonstrações. Agora, vimos anteriormente que podemos evitar duplicidade de código utilizando estruturas de repetição que vão definir alternativas de fluxo, para não só ficar de cima para baixo. Ele pode ficar fazendo um loop em uma determinada parte do código que precisa ser repetida. E utilizamos variáveis para guardar alguns valores que possam ser usados posteriormente. E como é que a gente pode agora utilizar isso para... como é que podemos guardar um pedaço de código em uma determinada variável? Porque aí quando a gente chamar essa variável, aquele determinado pedaço de código vai ser utilizado. O nome disso é funções. Então vamos criar uma função. Começamos pelo nome function. Function é uma palavra-chave que vai definir que o texto que a gente colocar logo a seguir vai ser uma função. Então vamos colocar aqui soma. Depois disso a gente tem um abre e fecha parêntese que vai guardar os nossos argumentos. Mas antes disso eu vou demonstrar para vocês, não vou colocar argumento nenhum, vamos só colocar vamos colocar aqui ok. E vamos chamar essa função duas vezes. Como é que a gente chama? A gente coloca soma e o abre e fecha parênteses. Soma é o nome da função, pode ser qualquer outra coisa, como nuvem, casa, qualquer coisa que tenha a ver com o conteúdo que você está utilizando, que você está digitando, o conteúdo da função, os comandos dele. Então vamos chamar aqui soma e soma. Vamos colocar aqui esse soma dentro das tags de P, de parágrafo, para ser melhor visualizado. Salvei. Vamos ver se ele escreveu duas vezes esse bloco de código. Ok e ok. Então, vimos que podemos chamar as funções em qualquer parte do nosso código, do nosso script, no mesmo arquivo. Vamos agora, a função de soma ela está interessante, mas seria legal que ela fizesse uma soma. Então a gente pode fazer uma soma aqui. Claro, agora observem, eu vou criar uma variável total. Vou colocar aqui 2 mais 2. E essa variável total ela foi inicializada dentro da função. Quando essa função encerrar, ela vai ser apagada. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou escrever total, salvar, vamos ver, sim, antes disso eu vou apagar aqui um desses resultados de soma e vou pedir para ele escrever total. Ele deve gerar um erro,
porque essa variável ela é uma variável local, ela só existe dentro da função, fora dela ela não vai ser visualizada. F5, observe que ele deu, eu chamei primeiro a função, ele deu o resultado 4, né, ele escreveu, e ele diz que a variável é indefinida na linha 10. Observa aqui, soma, ele escreveu direitinho, e aqui, total, ele não achou. E se quiséssemos retornar, ao invés de escrever, a gente quisesse retornar esse valor para usar ele em uma outra conta. Então, a gente, em vez de utilizar o echo, que o echo é para escrever na saída HTML, vamos usar a palavra return, ou seja, a função ela vai retornar o valor. Ela não vai mais escrever, ela vai retornar o valor, o total. Então agora, se a gente precisa escrever o valor da soma, a gente usa ela dessa forma, coloca o echo e soma, que aí ele vai retornar o valor da conta e vai escrever esse resultado. Então vamos agora salvar. F5, observe que ele escreveu o valor retornado da função. Mas ele só vai retornar 2 mais 2, bem, a gente pode colocar argumentos, que esses argumentos são dados necessários para que a função possa ser executada. E nesse caso aqui da função soma, vamos colocar os valores de x e de y. Vamos tirar esse 2, colocar aqui x e y, e com isso a gente ganha muito poder, porque agora podemos não só somar 2 mais 2, podemos somar qualquer dupla de números que a gente pensar. E o que muda quando a gente chamar essa função? Chamar a função é colocar o nome dela e o abre e fecha parênteses. Dentro desse abre e fecha parênteses, vamos colocar os argumentos. Então, os valores que vão ser depositados nas variáveis x e y. E essas variáveis x e y, elas são variáveis de argumento. Elas também desaparecem quando a função termina. Então, vamos colocar aqui 34 e 22. Então, ele vai fazer a soma de 34 com 22. E F5, 56. Então, essas funções, elas nos auxiliam bastante para a gente não ter que replicar o código. Se a gente precisa fazer um tratamento de strings, se a gente precisa de um cálculo que sempre vai ser repetido, a gente coloca essa computação, essas linhas de código dentro de uma função, e toda vez que a gente precisar ela, a gente chama a função e essas linhas vão ser executadas. Só que isso aí só funciona se tiver no mesmo script, no mesmo arquivo PHP. E se por acaso a gente precisar dela sempre, em várias páginas, a gente vai ter sempre que repetir, copiar e colar em todas as páginas. E se a gente precisar fazer uma alteração, a gente vai ter que fazer alteração em todas elas, são muita página, vai dar muito trabalho. Então o pessoal, eles criaram 2 comandos, o include e o require, que pega o conteúdo de um arquivo, o arquivo deve ser .php, mas ele vai pegar esse conteúdo, que pode ser só HTML, só PHP, o que for, e vai inserir no script que a gente está trabalhando. Então vamos pegar essa soma e vamos criar um novo arquivo chamado útil.php, vamos colocar várias funções úteis, útil.php. Vamos recortar aqui essa função útil, vamos colocar aqui no arquivo útil, e vamos
vamos introduzir, vamos pegar o conteúdo de útil e vamos colocar dentro da index.php. Para isso a gente pode usar tanto o include e o require. A diferença entre eles é que o include, se ele não encontrar o arquivo, ele continua executando o script normalmente, como ele mostra a linha de erro, mas ele continua a executar o script. E o require não. O require é porque aquele recurso, aquele arquivo, ele é muito importante para desempenhar o restante do código. Então, assim, sem ele, se não encontrar esse arquivo, aí ele diz para o script ser encerrado e emitir um aviso de que o arquivo não foi encontrado. Então, como a nossa função soma, vamos colocar aqui include não, require, porque ela vai ser necessária. Require. Vamos colocar aqui o nome do arquivo, útil.php. No caso desse nome de arquivo vai ser o caminho. Então, se o seu arquivo útil.php está dentro de uma pasta chamada código, por exemplo, então você vai ter que colocar código / útil.php. Vamos salvar aqui e verificar se ele fez o require adequadamente. Observe que ele não mudou o número, então está tudo ok, né? Ele viu o código, inseriu o código e executou do comecinho. Ok, o que falta mais? Include require. Deixa eu ver aqui o que falta. Formulário. Funções. Criando funções. Funções eu mostrei. Formulários agora. Nossa função de soma, ela é bem legal, mas a gente precisa escrever os valores. Seria muito mais legal se o usuário digitasse os valores para ele poder calcular. Para isso a gente vai precisar de um formulário. O formulário ele vai ser escrito em HTML. Ele vai direcionar os seus valores para um determinado local para ele poder ser computado. Então vamos aqui apagar o uso da nossa função soma. Certo? Vamos copiar, na verdade, né? Vamos recortar aqui o conteúdo do nosso index.php. Vamos criar um novo arquivo. PHP. Vamos colocar o nome dele. Avançado. New template, PHP. Vamos colocar calculadora. Vamos colocar aqui o nosso require e o nosso soma, que a gente vai voltar para ele depois. Agora vamos fazer o nosso código aqui HTML. Doctype. O nosso form action, que é para onde os dados vão, no caso calculadora.php. Vamos definir o método post. Vamos fazer aqui os inputs. O nome da variável que vai guardar o valor enviado, no caso aqui op1. Vamos copiar isso daqui e colar.
Vamos alterar aqui para o P2. E aqui o último a gente vai ser o botão de Submit. Submit. Salvar. Visualizar o HTML. Pronto, temos aqui o operador 1, operador 2, agora chegamos no calculadora. Antes de verificar, vamos usar uma função. O PHP tem diversas funções, tem funções de tratamento de strings e funções de tratamento de outros valores, como vamos verificar se a variável foi recebida, porque a gente não pode usar uma variável que ela nunca foi criada. Então, vamos ver se essa variável existe. Para isso, a gente usa a função isSet, se ela foi setada, se ela foi criada. E ela retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se foi, falso se não foi. Então vamos criar aqui uma estrutura de if, que ela vai receber esse valor de verdadeiro ou falso. Se isSet, e como argumento ela vai receber a variável. A variável, para a gente receber o valor do formulário, que está lá, que a gente colocou o P1 ou P2, para a gente utilizar essas variáveis, a gente vai usar uma variável global, que é a variável post, porque a gente está enviando pelo método de post. Então, cifrão, underline, post, colchetes, vamos colocar super simples, e o valor que está lá. Então, OP1. Se existir OP1, mas não é só OP1, não. Vamos colocar então aqui o i comercial duas vezes, que ele vai verificar um e verificar o outro. Para ser verdadeiro, para ele poder executar, tem que ser um e outro. Se for verdadeiro o primeiro e for verdadeiro o segundo, então vamos colocar aqui isSet post, só que com o valor de OP2, ou seja, precisa receber os dois valores para poder ser executado. E o que a gente vai executar? A gente vai chamar aqui o nosso echo soma, só que em vez de a gente definir os valores, vai ser os valores que o usuário colocou, no formulário. Então vamos colocar aqui, vamos copiar aqui a nossa variável global post, que ela é um array, por isso que a gente usa colchetes. E no lugar do 22, a gente vai colocar também o post, o P1 e o P2. Pronto, observem o código, ele vai verificar se essas variáveis existem, elas foram enviadas pelo método post. Se elas forem, ela vai entregar como argumento para o método soma. Quando chegar no método soma, elas vai ser somado e vai ser retornado o total. Esse total, então, vai ser impresso. Então, é por isso que temos aqui echo e a função. Vamos salvar e vamos verificar se tá funcional. Vamos colocar aqui 2 e 2. Enviar. E ele mostrou que é 4. Deixa eu ver agora. Certo. Mas só existe essa forma de ser enviado pelo método post? Não, existe uma outra que é através de links. Então, que é chamada de get. Então, vamos utilizar o método get. Ele é muito parecido com o método post, então vamos copiar tudinho. Vamos colar aqui embaixo. Então, ele vai executar isso se for recebido OP1 e OP2 pelo método get. E como é que a gente verifica isso? Em vez de colocar post, a gente coloca get. Aí eu vou mostrar para vocês como enviar pelo método get. Vamos trocar aqui de post para get. E vamos fazer agora um link no index. A gente pode mudar o formulário para get. Em vez de post em método, a gente pode mudar para get e ele vai funcionar. Mas vamos utilizar de uma outra forma. Vamos embaixo aqui do formulário, vamos criar um link. Então href hyperreference, e na referência, ou seja, para onde vai esses dados, né? O link que a gente vai usar é que a gente vai colocar os valores. Então aqui é soma 2 mais 2, é só um texto, soma 2 mais 2. Vamos colocar agora aqui o link,
vamos chamar a página calculadora.php, vamos colocar uma interrogação. Essa interrogação, ela posteriormente vai ter o nome das variáveis, op1 igual, aí a gente coloca o valor 2 e vamos colocar o i comercial op2 igual ao segundo valor. Vamos colocar aqui um outro valor, né? 3, 2 mais 3. Vamos salvar. É assim que a gente cria um envio pelo método get. Vamos voltar aqui para o index. Aqui temos o link soma 2 mais 2. No caso não é nem 2 mais 2, né? É 2 mais 3. Vamos colocar aqui 2 mais 3, salvar. F5, aqui ó, 2 mais 3, observe a URL que foi enviada, calculadora.php, op1 igual a 2 e op2 igual a 3, e aqui ele mostra o resultado 5. Então, sempre podemos enviar por um ou por outro método. Bem, o caderno de estudo tem mais material, nosso tempo foi curto para demonstrar tudo que tem, mas lá está descrito bem direitinho o passo a passo e o código. Então tente, chegue em casa, utilize e se esforce estudando o material, porque agora na próxima parte a gente vai ir mais a fundo no PHP. Até lá!